Olá pessoal, meu nome é Ramon, sou tutor de comunicação e neste vídeo faremos uma revisão da aula 3. Vamos lá! Produção de textos no meio acadêmico e profissional. Organização da produção textual. Pessoal, é o seguinte, tudo que transmite uma mensagem é um texto. Então pode ser um texto sonoro ou visual. Por exemplo, um vídeo, uma música, um folder, um outdoor, um símbolo, uma placa de trânsito, uma marca, enfim, qualquer coisa que se comunica é um texto. E os diferentes textos escritos que encontramos pela rua, pela universidade, pelo hospital, enfim, nós chamamos de gêneros textuais. Você certamente já viu um outdoor na rua, um banner explicativo em algum hospital, um folder na sua universidade, um panfleto distribuído por uma loja, um relatório de uma empresa, a carta do banco. Certamente já apresentou algum trabalho e já participou de uma entrevista de emprego. Enfim, todas essas possibilidades de construção na forma escrita ou oral chamamos de gêneros textuais. Gêneros textuais. Bem pessoal, então qual é a diferença dos gêneros textuais primários e os gêneros textuais secundários? Os primários são aqueles que podem ser uma lista de compras, uma lista telefônica ou uma ligação por telefone, são gêneros informais. E os gêneros secundários são aqueles que há regras de formatação, como por exemplo uma monografia, uma resenha, um artigo, um e-mail de trabalho, ok? Os gêneros textuais andam juntos com os tipos textuais e estes podem ser narrativo, descritivo ou dissertativo. Vamos então para um exemplo de texto narrativo. O estudo de campo revela nuances impressionantes sobre a postura do pesquisador. NKL, a primeira entrevistada, cuja casa era privada de saneamento básico, morava em um bairro não atendido pelo projeto Médicos da Família ou qualquer outra ação de saúde pública. Disse que se sentiu feliz em revelar as suas preocupações com a falta de atendimento médico e perguntou ao pesquisador o que ele faria se visse um parente precisando de auxílio e com ninguém pudesse contar. Mesmo que haja relevância para esta pesquisa e que o pesquisador interaja com os sujeitos sem intervir em sua realidade, ele disse à entrevistada que buscaria o Ministério Público, quando assim as suas opções se esgotassem. NKL postou-se em silêncio em uma longa pausa registrada pelo gravador de voz, mas com um semblante mais calmo, como se não tivesse cogitado essa hipótese diante do seu problema. O pesquisador apenas acompanhou seu silêncio, esperando alguma resposta que não veio. A entrevistada mudou de assunto, falou sobre a falta de calçamento na via. Vamos para um exemplo de texto descritivo. O público-alvo é composto por mulheres de classe média, com formação superior, idade entre 30 a 55 anos e que ocupam por mais de 10 anos cargos de liderança. Possuem visão empreendedora e buscam oportunidades de abrir um negócio próprio dentro dos próximos 12 meses. Bem pessoal, o texto dissertativo é aquele de natureza teórica que você expõe uma opinião sobre determinado tema. Já o texto dissertativo expositivo, você só expõe sobre determinado tema, discorre sobre o tema, sem necessariamente expor a sua opinião. Vamos para um exemplo de texto dissertativo. As principais variáveis de eficiência financeira do segmento industrial de imóveis são, por ordem, o índice de liquidez, o endividamento geral, a imobilização do patrimônio líquido, a participação de capital de terceiros ou grau de endividamento e a imobilização de recursos não correntes. As empresas mais eficientes têm um perfil de alta liquidez e elevado grau de endividamento, possivelmente junto a fornecedores. Além disso, contam com boa presença de capital circulante líquido. Bem, o texto dissertativo argumentativo é o mais exigido no meio acadêmico profissional, pois ele mostra se o aluno está capacitado para defender suas ideias de forma lógica e de forma plausível. Agora um exemplo de texto argumentativo. A aprendizagem segue um ciclo contínuo de ação e reflexão, de interpretação e articulação. Ela é mais efetiva quando se focalizam temas relevantes ao aprendiz e quando há um processo de colaboração. As pessoas aprendem com pessoas. Um ambiente de aprendizagem e novos processos de ensino-aprendizagem precisam ser motivadores e desafiadores, através de uma abordagem multimodal, ou seja, através da compreensão da articulação dos diversos modos semióticos, diversas formas de representação.
Aspectos linguísticos na produção textual. Bem, pessoal, na variação formal da língua portuguesa existe uma regra que rege toda ela, mas isso não significa que ela é rígida ou inflexível. Portanto, use a sua criatividade e vamos escrever. Lembrando que a maneira que você escreve é tão importante quanto o que você vai escrever. Então, todos os recursos do seu texto são importantes para trazer um tom, um toque especial para o seu texto. Concordância verbal e nominal. Bem, pessoal, no caso da concordância verbal, o verbo é flexionado para concordar com o seu sujeito. Então, o sujeito sendo simples, o verbo é flexionado para concordar em número e pessoa. Exemplo: diante desta situação, vê-se a importância de projetos que não só exponham a tecnologia, mas que ensinem a extrair e gerar o conhecimento. Bem, já na concordância nominal, o substantivo funciona como núcleo da oração e todos os outros elementos concordam com ele. Vejamos um exemplo. Exemplo: as comunidades do campo estão sendo esvaziadas e a evasão dos jovens para a área urbana é certa. Como escrever um texto dissertativo argumentativo? Bem, pessoal, agora vamos tratar sobre escolher um tema ou ter conhecimento de um tema ou habilidade de leitura. Então vamos supor que você tenha que escrever um texto argumentativo sobre o tema violência na adolescência. A primeira coisa que você tem que fazer é parar e pensar: o que é que eu sei sobre esse tema? O que é que eu já li sobre esse tema? Lembrando que não adianta você fazer um texto sobre algo que você não sabe, que você nunca leu. E é interessante você especificar cada vez mais o tema. Por exemplo, se eu dou um tema muito abrangente para você, como por exemplo a violência, é muito provável que você vai se perder o foco durante a escrita do seu texto. Mas se eu especifico a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, aí sim a probabilidade de você ter foco no seu texto é bem maior. Compreendeu? Técnicas da geração de ideias para a dissertação do tema. Mapas mentais, fichamentos, resumos. Algumas perguntas podem ajudar. Por que ser a favor da redução da maioridade penal? Por que ser contra a redução da maioridade penal? O que a sociedade ganha ou perde com a redução da maioridade penal? Quais são as vantagens ou desvantagens da redução da maioridade penal? A partir de quando passaria a vigorar esta nova lei? Para quem? Sob quais condições? O que contemplaria esta nova lei? A elaboração da tese. Então aqui você tem um tema: redução da maioridade penal. Você é a favor? Vamos dizer que você é contra. Por quais motivos? Não resolve o problema por motivos familiares, educacionais, culturais. Quais outros motivos? O sistema prisional falido. Jovem sai pior do que entrou. Organização de ideias para a defesa da tese. Visto que temos trabalhado com o exemplo do tema a redução da maioridade penal, listemos as ideias principais, levando em conta que somos contra a redução. Por exemplo, a redução não resolve problemas ainda maiores como a pobreza, o uso de drogas, as falhas no sistema educacional e as leis retrógradas, por exemplo. O país tem um sistema prisional falido e o detento sai de lá pior do que quando entrou, pois não existe programa de reabilitação. Há desvantagens processuais e burocráticos envolvidas na redução da maioridade penal, como a sociedade perde com a redução da maioridade penal, pois... Agora pergunte-se, partindo do princípio de que você elegeu ser contra a redução da maioridade penal, com qual das ideias acima relacionadas você mais compactua? O que tornaria viável, na sua opinião, a redução da maioridade penal? A sua resposta será a sua tese, ou seja, é por aí que você deve começar a escrever sua argumentação. A título de exemplificação, suponha que o item com o qual mais você compactua, lembre-se de que, por exemplo, escolheu ser contra. É de que não existe um programa social sério de reabilitação. Assim, o indivíduo sairá mais marginalizado do que quando entrou no sistema prisional, trazendo a desvantagem ainda maior para a sociedade, pois entraremos em um círculo vicioso. Como elaborar uma conclusão para o seu texto? Finalmente, a melhor maneira de concluir um texto dissertativo ou argumentativo é com uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção responde às seguintes perguntas: o que você pode propor para amenizar este problema?
O que você faria se fosse uma autoridade competente no assunto? Como você interviria no problema? O que você pode argumentar na conclusão que demonstra que você é um cidadão consciente? Trata-se da solução apresentada para a questão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Bons estudos!